agora vai dar certo. Aqui vai se chamar a aula da superação, que eu já gravei ela, acho que 5 vezes. Então, vamos lá, vamos lá. Hoje nós vamos falar de verbo to be no passado, o terror dos terrores de todos os alunos. Quando a gente fala de verbo to be no passado, já vamos deixar bem simplificado aqui, para você que está iniciando no inglês, para você que ainda tem certa dificuldade no inglês. A gente precisa pensar que o verbo to be no presente, ele vai significar, na maioria das vezes, sou ou estou. Então, eu sou alguma coisa, eu estou em algum lugar. Ela é alguma coisa, ela está em algum lugar. Eles são alguma coisa, eles estão em algum lugar. No passado, ele vai significar era ou estava. Então, eu era alguma coisa, eu estava em algum lugar. Ele era alguma coisa, ele estava em algum lugar. Nós éramos alguma coisa, nós estávamos em algum lugar. Quando a gente pensa assim, fica mais fácil de aplicar o verbo to be nas frases, tá? Então, a gente vai começar. Aqui eu vou passar a parte de gramática do verbo to be. E no finalzinho a gente já vai fazer um listening e eu vou passar um exercício de speaking para vocês, tá? Para ficar mais fácil, mais simples de você botar em prática. Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Então, vamos passar do verbo to be. Eu já separei aqui para a gente um exemplozinho para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Now, agora, Julia is at work. Julia is, ela está. Julia is at work. Now, agora. Last night, na noite passada, she wasn't at work. Ela não estava no trabalho. She wasn't. She was in bed. Ela estava na cama. She was asleep. Ela estava adormecida. Ok? Então, now, eu uso o verbo to be no presente. E vamos relembrar que o verbo to be no presente, ele tem 3 formas. Am, I am. O is para he is, she is, it is. E o are para you are, they are, we are. Ok? Só que agora a gente está lidando com o verbo to be no passado. E o verbo to be no passado ele só tem 2 formas. Was, que a gente está usando aqui no exemplo, e o were. Vamos lá. Então, vamos lá. No presente, 3 formas. A gente usava essas 3 formas aqui. Agora, no passado, a gente vai trocar o am e o is por was. E o are por were. Então, vai ficar I was, she was, he was, it was. Com are agora, you were, they were, we were. Ok? Então, tudo que eu falava are, agora eu falo were, que eu estou falando no passado. Tudo que eu falava am ou is, eu falo was, no passado. Então, I am in school, no presente, now. I was in school. You are sick now. You were sick, no passado. Você estava doente. Ok? Fácil, fácil, fácil. Então, vamos lá. A gente tem 3 formas do verbo to be. Ok? Temos afirmativa, negativa e question. Então, na afirmativa, vamos usar o exemplo de eu sou. Eu era uma criança. Então, vai ficar I was child. He was child. She was child. It was child. You were child. We were children. They were children. Ok? Na negativa, eu tenho duas formas. Tem was not, que na contração vira wasn't. Tem were not, que vira weren't. Então, I was not child. He was not child. She was not child. It was not child. Se for na contração, I wasn't child. He wasn't child. She wasn't child. It wasn't child. Usando agora were. You weren't child. We weren't children. They weren't children. Na question. Vamos ver aqui. Eu estava no trabalho? Was I at work? Was he at work? Was she at work? Was it at work? Were you at work?
Were we at work? Were they at work? The question. Perfeito? Lembrando que na question o verbo to be vai lá para frente porque é regra gramatical. Então a gente troca. Senão ainda é uma frase afirmativa. Se a gente não trocar, é afirmativa, tá bom? Cuidado aí. Separei alguns exemplos de frases para a gente ler junto. Eu vou ler, dou um pedacinho de tempo, ou você pausa o vídeo e você tenta ler a frase também, tá bom? Vamos lá. Last year, Rachel was 22. Shows she is 23 now. When I was a child, I was at my parents' house. We were hungry after the journey, but we weren't tired. The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. Lembrando, lê devagarzinho, depois vai treinando os linked sounds, tá? A gente que tá aprendendo coisa nova, a gente não precisa fazer linked sound já de cara para não ficar doido. Mas depois que eu já peguei a prática, eu já sei, aí eu treino os linked sounds para começar a falar um pouco mais fluido, dar fluidez para minha fala, que aí sim você vai aparecer com um inglês mais fluido, inglês que vocês gostam de chamar de inglês mais nativo, tá? Inglês americano, tá? Mas de começo, leia pausadamente para você aproveitar a fonética das palavras, a pronúncia certinha, para depois você fazer uma bom sound. Vamos lá, agora com question. Were you late? No, I wasn't. Viu que eu não respondo no, I'm not, ou no, I don't. Eu uso o verbo to be para responder. Então, no, I wasn't. Was Ted at work yesterday? Yes, he was. Were Sue and Steve at the party? No, they weren't. Ok? Respondo negativa ou afirmativa do verbo to be. Perfeito? Muito treino. Então, ó, pensando em verbo to be, professora, como que eu vou aplicar o verbo to be no passado na minha frase? Num geral, no mais amplo, a gente vai usar quando minha frase pedir, por exemplo, estava ou era, ok? No plural, no singular, estava ou era. Com exceção, quando a gente vai... Ó, uma das exceções, claro, quando a gente vai falar da nossa idade. Por quê? No português, a gente está acostumado a falar que nós temos a nossa idade. No inglês, nós falamos que nós somos a nossa idade. Então, eu não falo em português, em inglês, por exemplo, I have 22. Eu falo I am 22. Eu tenho 22 anos. Então, se eu for falar que no ano passado eu tinha 22 anos, last year I was 22. Agora, se eu vou falar de agora, eu uso o verbo to be no presente. I am 22. Ok? Então, uma das exceções para o negócio do era eu estava é a questão da idade. Porque no inglês a gente fala que nós somos nossa idade. Porque a gente responde aquela pergunta, né? How old was you? How old were you? I was. Ok? Se na question tem verbo to be, na resposta vai ter verbo to be também, na maioria das vezes. Perfeito? É uma dica assim que eu sempre dou para quem está iniciando, para não ficar tão confuso no inglês. Tá? Para quem não tem tanta experiência de já pensar em inglês aqui, ó, já formar o pensamento, a lógica em inglês, já formar a frase, a sentença, você vai pensar em português mesmo, então não tem problema, você pensa, a minha frase pediu era ou estava, eu vou usar was ou were, dependendo da pessoa, do pronome. Ok? Então, treinar os pronomes primeiro, com was e were, depois vai montando as frases. Vou colocar agora um reading pra gente. A gente vai ouvir, a gente vai ler e ouvir juntos, e depois que terminar o áudio, eu vou passar um exercício para vocês fazer de speaking. My weekend. Last weekend was very interesting. On Saturday, the weather was sunny and warm. I was at the park with my family. We were happy because the weather was nice. My brother was playing soccer with his friends. My sister and I were reading books under a big tree. My parents were talking and laughing. In the evening, we were at home. My mom made a delicious dinner. The food was great. After dinner, we watched a movie together. The movie was funny, and we were all laughing a lot. On Sunday, the weather was rainy.
We were not at the park. Instead, we were at home all day. I was in my room, listening to music and drawing. My brother was playing video games, and my sister was painting. My parents were reading books in the living room. Even though Sunday was rainy, it was still a nice day. We were all relaxed and happy. The weekend was a lot of fun. Very good. Agora o que você vai fazer? Pausa o vídeo, tenta você ler esse reading aqui. Tenta você ler em voz alta para você ouvir a pronúncia. Se precisar, volta um pouquinho o vídeo para você ouvir de novo o listening. Terminou? Você vai fazer um exercício de speaking, que você vai colocar na prática. Aqui a gente faz assim, você vai colocar na prática. O que você vai me contar? Você vai me contar how was your last weekend? Como foi o seu último final de semana? Como foi o seu último final de semana? Vai me contar. In English. Ok? In English. Perfeito? Tá bom, a gente se vê na próxima aula.